Desde já agradecer a confiança da pastora Cirlei, né? E dos pastores Marcelo e Dayana, que vão estar conosco a partir de amanhã na nossa escola teológica. Ainda há lugar lá, para a gente conversar. Segundo o pastor Silvio, as aulas não são boas, mas o café é top. Então, pelo café já está valendo a pena, tá bom? O Senhor é meu pastor, deitar-me faz em verdes, guia-me mansamente, refrigera a minha, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, porque tu estás, a tua vara e teu cajado, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice, certamente que a bondade e a misericórdia, ou o amor, dependendo da tradução, me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que nessa noite, Senhor, tu fales poderosamente ao nosso coração, conforme aqui está escrito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Glória a Deus. Aleluia. Bom estar na presença do Senhor. Eu aprendi com Paulo, né? Paulo costumava dizer: eu não me canso de falar as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Estão lembrados desse texto? Hein? Então Paulo dizia: eu não tenho problema em ser repetitivo, não. E há mais ou menos uns 15, 16 anos atrás, a gente falou bastante sobre esse tema, e agora a gente voltou a falar sobre esse salmo, lapidamos algumas coisas, descobrimos outras, porque é importante a gente relembrar algumas coisas. Nós estamos iniciando um novo ano, um ano que promete ser de alguma dificuldade, para a gente ficar animado, não dizer que é de alguma dificuldade, né? Estamos começando um ano aí com inflação, com desemprego, com taxa de juros absurda, com desânimo de muitos, com heresia sendo pregada para tudo quanto é canto. Falava com o pastor Marcelo: o maior desafio da igreja hoje é ser igreja, porque depois da pandemia os crentes descobriram que dá para ser igreja sem ter a igreja, e eles acham que isso é possível. As pessoas costumam dizer que o templo do Espírito sou eu. É verdade, isso é uma verdade, mas a igreja é isso aqui. Aleluia. Nós podemos ser templo, e isso é verdade, a Bíblia diz isso, mas a Bíblia diz que a igreja é a comunidade dos irmãos. Isso é igreja. Paulo vai dizer que somos membros de um corpo. Então aqui nós temos aí um fígado, um coração, uma perna, um pé, sei lá, tem uns pedaços aí, e junta tudo isso, dá o corpo, e só assim tem igreja. E um dos desafios nossos é andar no caminho, e para andar nesse caminho a gente tem que conhecer quem é verdadeiramente o nosso pastor. Esse salmo aqui, ele gosta de ler ele muito nos sepultamentos, não sei porquê. Mas morreu alguém no salmo 23, a primeira coisa que penso, não consigo entender esse povo. Mas não sei, talvez pelo conteúdo dele, né? Pelo conteúdo dele, que parece ser romântico, mas de romântico não tem nada. O tema desse salmo é a segurança daquele que crê no pastor, é a segurança daquele que crê em Jesus. Talvez por causa desse salmo é que Paulo escreveu lá em Filipenses capítulo 4, né? O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Talvez pensando nesse salmo, não sei, porque ele é conhecedor melhor do que qualquer um de nós. Paulo era desses escritos. Paulo conhecia muito bem isso. Quem é o pastor? Jesus mesmo responde isso, né? Lá em João ele diz: eu sou o bom pastor. Ele é o nosso pastor, ele é aquele que cuida de nós. A razão, a figura que nós temos que ter nessa noite do Senhor como pastor é nós nos colocar primeiro como ovelha. Isso é um problema, a gente ser ovelha. O grande segredo da vida é ter Jesus. Esse é o grande segredo da vida. Nós nunca vamos estar sós
quando nós tivermos Jesus. Essa é a maior segurança que nós temos. Você já viu que tem de gente perdida hoje em dia? Tem gente que não se encontra, não se localiza mais. Gente que está perdida. Gente que está só. A solidão é um problema da nossa atualidade. É um problema sério. Uns até têm buscado a solidão. Têm buscado dar só. Nós chegamos àquele negócio que diz que é o cúmulo da rebeldia. O camarada que mora sozinho quer fugir de casa. Nós estamos quase que nisso. Estamos quase assim. No Japão já tem campanha dos caras casados, o pessoal não quer nem casar mais. Então a solidão está sendo um problema que alguns têm até buscado, mas quando nós temos Jesus, solidão não é mais um problema para nós. O pastor está sempre nos acompanhando. Nós temos a segurança da sua presença, a segurança do seu poder, a sua mão estendida. Davi, conhecedor disso, já escreveu lá no Salmo 37, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Alguém que conhece o pastor, sabe que quem tem o pastor, de verdade, não anda desamparado. E eu quero dividir um pouquinho esse salmo para a gente falar. O pastor Marcelo disse que o culto aqui vai até às 11, mas eu não pretendo até tanto, talvez no máximo 10h30. Nós vamos dividir um pouquinho para a gente entender cada um desses textos aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós não podemos ter tudo, mas nós não temos falta de nada. Olha só que coisa complicada isso. Nada me faltará. O segredo da vida cristã é o que Cristo fez em nós, por nós. Olha quanto Jesus fez pela gente. Quanto? Se a Bíblia diz que quando Deus, Jesus é o meu pastor, nada me falta, por que nós estamos tão ansiosos? Por que nós vivemos com ansiedade? Eu não sei se tem alguém aqui que é ansioso, mas eu conheço muita gente ansiosa. Acredito que aqui não tem. Mas vamos falar assim mesmo. Por que nós estamos ansiosos? Vocês conhecem o texto do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7? Vamos imaginar aquele lugar. Estamos na praia do mar de Genezaré. Estamos lá. Daqui a pouco uma multidão se reúne. Todos estão ansiosos buscando aquele que é o prometido das nações. Ele está ali perto, em Cafarnaum, se arrumando para mais um dia de trabalho. Movido pelo Espírito de Deus que é nele, ele sabe que tantos enfermos, tantos paralíticos, tantos possessos que estão lá. Quantas pessoas estão sofrendo naquele lugar. Mas nesse dia em particular, Jesus resolve mudar. Ele chega diante da multidão e manda que todos se assentem na relva do campo. E ali ele começa a falar sobre os princípios do reino de Deus. Alguém escreveu que se nós conseguirmos cumprir e ter na nossa vida, Mateus, os escritos do capítulo 5, 6 e 7, nós estaremos bem com Deus na terra e com o caminho da salvação garantido. Porque ali estão todos os princípios do reino. E no capítulo 6, os discípulos vão pedir para ele: Pai, Senhor, ensina-nos a orar. E aí vem a oração do Pai Nosso que nós conhecemos tão bem. Amém? E logo em seguida, depois que ele ensina a oração do Pai Nosso, ele começa a dizer assim lá no capítulo 6, versículo 25: Não andeis ansiosos pela vida, pelo que é a vez de comer, ou pelo que é a vez de beber, ou ainda pelo que é a vez de vestir. Não é o corpo mais do que as vestes? Olhem para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as alimenta. Vocês não valem mais do que elas? Olhem, pois, para os filhos do campo. Eles não tecem, eles não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer um deles.
E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje nasce e amanhã seca e é jogada no fogo para queimar, não cuidará muito mais de vocês, homens de pouca fé? Portanto, não andem ansiosos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os ímpios procuram essas coisas, mas Deus sabe que vocês precisam. Busquem, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Por que ansiedade? Se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Jesus está dizendo: por que vocês estão preocupados com o que vão comer, o que vão beber, o que vai vestir? Por que vocês estão preocupados com isso? Se eu estou cuidando de vocês. Deus tem cuidado de nós. Mas nós estamos aqui preocupados com o que vai ser da nossa vida essa semana. Vai ter celular para desmanchar? Sei lá. Vai desmanchar, mas seria bom, não está no céu. O que vai acontecer nessa semana? Será que Jesus volta no casamento? E agora? Eu já estou que nem Paulo lá. E aí, vai ser melhor permanecer ou subir? Não sei mais. Olha só a situação, nós estamos tão preocupados. Nós estamos preocupados, ansiosos. O que vai ser de nós? Quem poderá nos defender? Pois é isso. A ansiedade não cabe no coração daquele que tem o Senhor como seu pastor. Porque a promessa é que nada nos falta. Mas nós queremos sonhar com coisas maiores? Claro, devemos. Um carro melhor, uma casa melhor, sempre. Temos que batalhar pelas coisas melhores. Mas nisso não pode estar o nosso coração. O nosso coração tem que estar descansando naquele que cuida de nós. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Eu falei antes que esse salmo não tem nada de romântico. Tem horas que nós não queríamos ser ovelha. Melhor se a gente fosse um tigre, um leão. Não ovelha. Ovelha é brava. Ovelha precisa de tanto cuidado. Há uma promessa aqui: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me a águas tranquilas. Quando Davi escreve esse salmo, ele é conhecedor mais do que ninguém dessa lida do campo. A ovelha, ela precisa de cuidado especial. Vocês lembram da história de José? Quando José está em casa, batendo um papo com o pai dele diz assim: ô filhão, é o seguinte, estou preocupado com teus manos. Dá para tu dar um pulinho lá onde eles estão e ver como é que estão as coisas lá? Que eles saíram para apacentar, já faz uns dias, não tem notícia. E aí a Bíblia vai dizer lá em Gênesis que José sai de Hebron e vai até Siquém. Amém? Você sabe quanto dá de Hebron até Siquém? Porque quando a gente olha na Bíblia, parece assim que de Hebron a Siquém, José foi até ali, do outro lado da rua, ou sei lá, foi em Campo Bom. Você sabe quanto dá de Hebron a Siquém? Alguém já procurou isso, sim ou não? Não? Geografia então, 112 quilômetros que José fez a pé. Só que daí José chegou lá, os irmãos não estavam lá. E aí ele encontrou um cara caminhando. Ó, tu não viu com os irmãos? Aí, seu irmão. Os malucos estavam aí. Eles foram para Dotã. Dotã fica mais ou menos ao norte da onde José estava, uns 36 quilômetros. José andou para encontrar os irmãos mais ou menos uns 150 quilômetros. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o caminho que o pastor fez para conduzir a ovelha a águas tranquilas. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o caminho é longo, é pedregoso, tem perigos, tem espinho. Até eu chegar na fonte da água tranquila, o pastor vai me levar, mas eu vou sofrer na caminhada. O deitar-me em verdes pastos e ser guiado a águas tranquilas significa que a caminhada vai ser dura.
enquanto nós estivermos nesta terra, enquanto o pastor nos guia até nós chegar ao lugar do descanso, a caminhada é longa, irmão. Tem gente que chega hoje e acha que hoje já vai pegar a promessa e vai sair feliz na vida, e não é. E não é. Não é. Até chegar o tempo do refrigério, nós temos um trabalho longo, um caminho longo a percorrer. Sabe por que muitos se desanimam da fé? Porque o tempo da espera, às vezes pode ser longo. Às vezes pode ser difícil. Às vezes a nossa caminhada até o lugar de descanso vai ser dura, vai ser pedra, vai ser espinho. Não tem romantismo no Salmo 23, tem dificuldade. Por que muitos não chegam no lugar do descanso, desanimam, desviam? Porque acham que a promessa é assim. Não para pensar. Há pouco tempo atrás, eu não lembro quanto tempo, mas faz pouquíssimo tempo aí atrás, não deu um bafafá numa igreja lá nos Estados Unidos, lá numa faculdade. Esqueci o nome da faculdade, lá alguém lembra? Mas não lembrar da história? Que deu lá, que o pessoal começou a orar e não saía de dentro da faculdade, ficaram no estado de oração. Quem lembra disso aí? Isso, tem uns que lembram, estou sozinho. Enfim, tinha gente do mundo inteiro indo para lá. Saiu um pastor do Brasil para ir para lá para ver o que estava acontecendo. Rapaz, Deus só estava nos Estados Unidos, não tem mais Deus aqui no Brasil, eu nem sabia. Por quê? Imediatismo. É mais fácil eu ir lá ver e receber o fogaréu do que me debruçar de joelho aqui e esperar o fogo vir acender. É mais fácil o imediatismo. As pessoas não querem mais plantar para colher. Bom é se pegar o pacotinho pronto. Perigos, dificuldades, reveses. O caminho é difícil, irmão, para chegar lá. Mas é uma promessa, o Senhor está conosco. Aleluia. Nós vamos chegar no lugar do descanso. Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui nós temos duas coisas: saúde e orientação. Refrigera minha alma. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que tem um problema de não se perdoar. O cara que está escrevendo esse salmo aqui, ele conhece muito bem isso aí. Davi foi um cara que ele cometeu adultério, por adultério ele cometeu assassinato, por causa disso veio destruição sobre a sua casa, por causa disso há uma palavra de Deus: a espada jamais vai se afastar da tua casa. Mas o mesmo Davi que conhecia tudo isso é o Davi que orou a Deus e que foi perdoado por Deus, e que o seu filho Salomão, filho de Betsabá, reinou em seu lugar, sendo conhecido como o homem mais sábio da história, fora Jesus. Havia uma promessa para Davi, e quando Davi diz refrigera a minha alma, é a mesma coisa que dizer restaura a minha vida, refaz o meu ser. Deus é um Deus que nos perdoa, Deus é um Deus que nos ama, Deus é um Deus que tem prazer em fazer o melhor para nós. Mas aí, junto com isso, Davi vai dizer o seguinte: guia-me pelas veredas da justiça. É diferente de guiar mansamente. Guiar mansamente, o pastor, o versículo nós lemos antes, o pastor está guiando. Mas quando ele bota na vereda, significa que a lenha pega. O pastor, ele tinha o cajado e a vara. O cajado para guiar e a vara para dar uma cutucada. Botar a ovelha no caminho. Às vezes, por amor do nome dele, ele nos corrige. Às vezes, por amor do seu nome, ele nos coloca no caminho reto de novo. Faz com que as veredas da justiça se alinhem, porque ele nos ama. O pastor que nos ama também nos corrige. E a Bíblia vai dizer que pai há que ama, que não corrige o seu filho. Não é assim? É assim que funciona, e Deus nos ama. O pastor que nos guia mansamente, às vezes também nos dá uma bordoada. Eu costumo sempre dizer que tem que cuidar quando o pastor começa a alisar a ovelha. O pastor alisa a ovelha para descobrir onde é que é a cabeça. Pancada é mais certa. Maldade, né? É verdade. Diz uma coisa, diz uma vez, sabe?
Pastor é aquela pessoa que tem aquela palavra mais contundente, sim ou não? Sim. Imagina Deus. Imagina Jesus, que é o sumo pastor das nossas almas. Quando nós estamos errados, Ele nos corrige. Guia-me pelas veredas da justiça. Sabe qual é que é a maior necessidade disso? Nós conhecer a vontade de Deus. Sabe por que muitas vezes nós sofremos? Porque nós achamos que a vontade de Deus para a vida do irmão é a vontade de Deus para a minha vida, e não é. Às vezes as coisas vão acontecer para um de uma maneira, para o outro de outra, e nós nem vamos saber o porquê que aconteceu. E outra coisa, quando a gente tem uma coisa, tem que ter muito cuidado com aquilo que nós oramos. Tem um pastor lá do Nordeste, que ele costuma dizer que ele conheceu um pastor da igreja lá de onde ele era, que esse irmão era um problema na igreja. Era o espinho no sapato de todo mundo. Incomodava todo mundo, era o contendeiro. Um dia ele estava orando numa vigília do lado do pastor: Senhor, afasta, tira dessa igreja tudo aquilo que atrapalha ela, limpa ele, limpa. No outro dia o cara nasceu morto. Então é o cuidado que nós temos que ter, nós entendermos a vontade de Deus, reclamar menos, porque não sei, acho que é um problema lá da nossa igreja, tem uns crentes que reclamam, aí a gente acha que todo mundo é igual. Quando nós queremos desviar da vontade do Senhor, Ele nos traz de volta, Ele nos traz para a vereda da justiça. Por quê? Por amor do seu nome. Se cai para o lado, Ele levanta, bota na merda de novo, vamos embora, porque Ele está cuidando de nós. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Amém? Coragem e conforto na hora ruim. Quando esse salmo foi escrito, hoje os manuscritos antigos mostram que havia um caminho, um trecho de uma estrada que desce de Jerusalém ao Mar Morto, ao sul da Palestina, que nos tempos antigos ele era conhecido como o Vale da Morte. Esse era um lugar temido, porque era um lugar onde tinha muitos assaltantes, era um lugar que as pessoas não gostavam de passar. Mesmo nos tempos do Novo Testamento, nós vamos encontrar lugares que as pessoas temiam de passar. Se vocês vão lembram de Jesus e os dois discípulos do caminho de Emaús? Amém? Quando Jesus chega na vila e Jesus vai seguir viagem, ele diz: não, mestre, não, Senhor, não faça isso, não siga, fica conosco, porque o caminho é perigoso. Havia medo, havia temor dos assaltantes, os perigos de morte que haviam na estrada. Mas vocês vão lembrar também que depois que Jesus esteve com eles, e que quando Jesus parte o pão, e a Bíblia diz, e abriram os olhos, eles viram que era o mestre. Eles nem lembraram que tinha assaltante na estrada. A Bíblia diz que eles saíram correndo de madrugada e voltaram para Jerusalém para contar aos outros discípulos que eles tinham visto Jesus. Sabe o que é isso? A presença do Senhor que tira o medo. Glória a Deus. E aí a Bíblia vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tem muitos jeitos de ver a morte. A gente não gosta nem de falar desse negócio. Há muitas opiniões sobre vida e morte na nossa sociedade. Há muitas coisas. Eu sempre gosto de ver os relatos daquele pré-morte. Aquelas pessoas que trazem aqueles relatos, né, que tiveram ali no limiar entre a vida e a morte. Seja na UTI, seja numa cirurgia, sei lá. Todos dizem que vem a luz. Eu gosto de brincar às vezes, né, com o pessoal, eu digo: tu já viu a luz, né? O problema é que eu sempre digo o seguinte: eu acredito que realmente há um corredor de luz. Eu acredito que há. Porque todos viram. Então deve ter mesmo. Mas eu imagino que ninguém diz ainda o que tem no fim do corredor. E eu imagino que quando chega no fim do corredor tem uma porta e uma escada. Para alguns a porta se abre, para outros o cara chega ali, olha: teu nome não está aqui. Pega o caminho aí, desce a escadinha, que a tua sala é outra. Para quem tem Jesus, a morte não é um problema. Não é um problema. Não é.
Há muitas opiniões sobre vida e morte, há muita coisa. Mas o nosso conforto, Jesus nos deixou uma palavra. Aquele que crê nele não vai ver a morte, mas passa da morte para a vida. Direi no dia do juízo àquele que estiver em minha direita: vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha as promessas que tem quando nós estamos na doença, na enfermidade. Jesus vai dizer ainda: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê já está condenado. Jesus mesmo, aquele que diz: eu vivo, se eu vivo, vocês viverão. Jesus é aquele que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, e não há quem possa tirá-las da minha mão. Olha quanta promessa tem do pastor. Para que nós temos que ter medo? Medo da vida, medo da doença, medo. Irmão, uma promessa para a nossa vida. Lembra de Jó doente? Jó doente, dias, meses, doente, expulsa a comunidade, perdeu os filhos, perdeu os bens e arrumou 3 amigos bons. Amigo que nem aqueles ali, não precisava nem de inimigo. Ficaram lá semanas acusando Jó e dizendo um monte de coisa para ele. E Jó só tinha uma certeza, que a gente encontra lá em Jó 19:25: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e ainda que consumida a minha carne nos meus ossos, eu verei a Deus. Olha a promessa, olha a promessa, olha a promessa. Quando Paulo é arrebatado, e ele vai dizer lá: olha, eu fui ao terceiro céu e vi coisas que não é nem lícito ao homem dizer. Mas em 1 Coríntios, eu imagino que ele está falando disso, quando ele vai dizer o seguinte: as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, e nem o coração do homem desejou, Deus preparou para aquele que o ama. Quando nós saímos dessa vida, não precisamos temer. Há um lugar de descanso preparado para todos nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E quase finalizando, parte boa: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Vamos viajar no tempo. Alguns anos atrás, deu um programa de televisão. Eles mostraram como é que funcionam os acampamentos dos beduínos no deserto do Oriente Médio. Tem muita gente que ainda vive em tendas, ainda nos dias de hoje. Algumas coisas eles não perderam. Alguma coisa eles não perderam desse tempo. Nos dias que esse salmo foi escrito, a água era escassa no Oriente, como hoje é escassa. Essa figura que nós vemos agora, imagine o seguinte: um viajante perdido no deserto, o dia inteiro perdido, começa a cair a noite. Ao longe ele vê uma fogueira, e ele vai seguindo para aquela fogueira, cansado, com sede, com fome, com frio, porque a noite no deserto é gélida. Ele vai em direção à luz que ele está vendo. Quando ele chega lá, é um acampamento. Conforme o costume dos antigos tempos, ele é um visitante e ele é recebido naquela tenda. A água que é pouca para beber, não vai ser pouca para lavar os pés e as mãos do visitante. E enquanto ele estiver naquele lugar, ele está protegido. O óleo vai ser derramado sobre ele como um sinal de que tu és bem-vindo nesse lugar. Quando a gente volta no tempo, para você entender como é que isso aqui funciona, lembra-se de Ló quando estava em Sodoma e Gomorra? Quem lembra da destruição de Sodoma e Gomorra? Vocês já leram essa parte? Quando os anjos vão visitar Ló, lá em Sodoma e Gomorra, e avisar ele para que saia, a Bíblia vai dizer que os homens veem que os caras são bonitos, e o povo lá não presta,
vai bater na casa de Ló e diz para ele o seguinte: traz os teus visitantes para fora para que a gente tenha relação sexual com eles, nós queremos eles para nós. Alguém lembra dessa passagem? E Ló vai e diz: irmãos meus, não façam tal mal. Eu tenho 2 filhas virgens que não conheceram varão. Eu dou ela para vocês, mas não toquem nos meus convidados. O costume do Oriente: chegou o visitante, ele está protegido dentro daquele lugar. Quando o salmista diz isso, ele está dizendo o seguinte: quando você está na proteção de Deus, nenhum mal te sucederá, porque o Senhor te protege. Você está na tenda do Senhor, na proteção do Altíssimo. Não há inimigo que subsista contra aquele que está guardado na tenda do Altíssimo. Preparas uma mesa perante mim, o cálice transbordante, a alegria. O vinho no Antigo Testamento é sinônimo de alegria. O vinho transbordando é a alegria transbordando. É que diz o salmista no Salmo 16: tu me farás ver as veredas da vida com delícias perpétuas à tua direita, a alegria na presença do Senhor. E essa alegria é diferente, ela independe das situações dessa vida. Depende. Às vezes nós nos irritamos, sim, um monte de vezes. Os casados mais ainda. Eu gostaria. Aliás, vou te dar a definição de casamento enquanto tem tempo. Sabe o que é casamento? Enquanto tem tempo. Casamento é a união de 2 pessoas para resolver problemas que tu não terias se tivesse ficado sozinho. Isso é a definição de casamento. Nós, eu estou brincando, cara, casamento é bom. Por que nós nos propomos tanto? Se nós gostamos de dizer que o Senhor é meu pastor, é ou não é? Todo crente conhece: o Senhor é meu pastor e nada. Nada? Mas parece que para nós falta tudo. Nós vemos agora, nós temos proteção, segurança, um caminho reto, proteção na dificuldade, livramento da morte, tudo. Mas nós continuamos achando que não está bom. Ansiedade batendo, se alojando. O último inimigo que tinha para ser destruído, Jesus destruiu na cruz: a morte. O que nós celebramos aqui nessa noite é o último inimigo. E aí Jesus diz: aquele que me tem a vida eterna. Não tem mais problema. Enquanto estivermos nessa vida aqui, o Senhor vai nos guiando até nós alcançarmos as águas tranquilas. No caminho vai ter dificuldade, mas Deus está conosco, segurando a nossa mão. Certamente que a bondade e a misericórdia, o amor, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. No original, no hebraico, aqui na nossa tradução portuguesa, tem me seguir. No hebraico original é perseguir. É diferente. É como se a misericórdia do Senhor tivesse em nosso encalço, nos buscando. Como Adão foi procurado no jardim na criação do dia: Adão, onde tu estás? Eu vim aqui passear contigo. Esse é Deus, todos os dias, dizendo: eu estou com vocês. Glória a Deus. O pastor que nos guarda, o pastor que nos ama, o pastor que venceu a morte para nos dar a vida. Glória a Deus. Aleluia. Todas as maldições foram quebradas na cruz. Todas. Tanto que Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele vai escrever: se vocês já estão livres em Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que ainda vocês estão subjugados sobre coisas como não toquem, não provem, não manuseiem? Por que ainda estão sobre isso? Porque vocês estão livres pelo amor de Cristo. Ah, mas é libertinagem, é fazer tudo o que quer. Não é isso aí não. Mas estar livre é saber que não há peso mais sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Estar livre é saber que um pastor está nos cuidando muito mais do que uma expressão, é uma verdade. Não há caminho quando nós andamos com o Senhor que seja perigoso. O Senhor nos guarda.
Pare para pensar quantos livramentos você já teve. Quantas coisas. Quantas coisas. Se nós formos fazer a noite do testemunho, pare e pense no testemunho da tua vida. Como seria? Quantas coisas Deus fez? Quantas coisas Deus está fazendo? Quantos não chegaram em casa essa semana depois do trabalho e nós estamos aqui para cultuar o Senhor? Para dizer que Ele é amado e adorado. Para agradecer porque Ele venceu a morte para que nós tivéssemos a vida. Glória a Deus. Aleluia. Se tornou servo para que nós fôssemos príncipes. Se tornou maldito para que nós fôssemos benditos. É o que Paulo fala. A maldição da cruz. Um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, Apocalipse 13:8, que vai dizer que Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Para pensar, irmão, como Deus é. Deus começou a construir a terra. Já sabia que era ruim com Adão. Ele não parou o que Ele fez. Ele continuou por amor. Ele pensou, mas vai dar ruim esse negócio aí? Vai dar ruim. E aí Jesus diz, não, Pai, tranquilo, eu vou lá e resgato. Porque é o que Apocalipse diz. Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes que houvesse mundo. O amor do Senhor já tinha nos encontrado. Amém? Amém. Vamos colocar de pé para receber o nosso pastor? Deus, Eu quero que você leia o Salmo 23 diferente a cada dia. Se possível, decore ele. É pequenininho. E tenha cada uma dessas promessas na sua vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. glória a Deus, aleluia. Deitar me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas vias da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito, mas eu vou e vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos levarei para que onde eu esteja, vocês estejam para sempre. Estamos na tenda do Altíssimo, amém? Amém. E quando sairmos desse corpo, tem uma casa nos esperando lá. Amém? Vamos ser vizinho lá? Eu já pedi ao Senhor. Não, o Senhor é o seguinte, o pastor Silvio, bota umas 5 quadras da minha casa. É muito tempo caminhando com ele aqui para ficar lá de vizinho dele. Lembre-se que será uma eternidade de serviço ao Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, irmão, confie no pastor que você escolheu. Amém? Vamos orar então? O pastor pediu para a gente orar. Quero orar com você nessa noite. Diferente, não vou convidar ninguém para vir aqui. Depois que o pastor sentir para convidar, para vir gente